Em pobreza, aflito no meu transcolar, ali há bastante riqueza, no qual poderei desfrutar. Irei pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as eras. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade, da glória que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o lucro é banido, enterros não hão de passar. Ninguém vai morrer lá. Sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não foram encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, com os braços por Deus espalhados, o céu vai sempre brilhar. E eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as eras. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Amém. 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 Graças a Deus. Deus abençoe a todos Amém. vocês. Amém. Todos vocês, quando o pregador está aqui falando de vocês, ele está incluído no meio. Ele está incluído no meio. E eu não sei se está sendo transmitido, né? Está sendo transmitido, né? Então, os irmãos que estão acompanhando a transmissão Amém. pela internet, Deus o abençoe, Deus nos ajude. Vai orando aí, Amém. porque você sabe que não é fácil, né, tomar uma posição como esta daqui. Eu me sinto desajeitado em cima do púlpito, até mesmo porque eu gostaria, não é inveja não, viu, Rosendo? Eu gostaria de cantar assim. Eu vou treinar, ainda eu sou novo, acho que eu chego lá. Então, os irmãos que acompanham conosco, né, de Chapecó, Natal, Rio de Janeiro, deixa a sua Bíblia aberta em Tito, capítulo 1 já. Enquanto eu vou enviando aqui a saudação da igreja, da nossa igreja aqui, para todos os irmãos que acompanham. Deus abençoe a todos. Amém. Né? Amém. O Nilton, eu creio que ele está acompanhando, ele está sem condição de, né? Irmão Gleice, eu creio que está acompanhando ali em Jundiaí. E assim todos quanto estão tendo contato com a internet, com este culto, sejam abençoados através da palavra. É que é a palavra que abençoa. Amém. É a palavra que abençoa. Não é o pregador. O pregador ele é abençoado também através da pregação, né? Pregação da palavra. Então o pastor Jorge me pediu para que trazesse uma palestra, uma palavra aqui com os irmãos. Você sabe, a minha palestra é curta, né? Não é como a do pastor Jorge, que é 1h30, 2 horas, porque ele quer concluir o seu pensamento. Às vezes ele até termina sem concluir o que ele gostaria de concluir. Mas é muito bom. Nós tivemos aqui domingo um culto muito maravilhoso. Ele ainda disse, tem irmãos aqui que não precisa, talvez nem ouvir, né, o que vai ser pregado aqui, mas parecia que foi coisa nova, né? Parecia coisa nova que nós estávamos ouvindo domingo, né? Já ouvimos, e é aquilo que Paulo disse. A gente sempre tem que lembrar disso, né?
É aquilo que Paulo disse: eu não me canso de vos dizer as mesmas coisas, porque isso traz segurança para nós. Amém. Isso traz segurança. Então ele pediu que eu trazesse aqui. Então é bom a gente ouvir essas coisas, que a gente vai repetindo o que esses homens têm pregado. Que nós ouvimos desde 2004, parece, aqui desse púlpito, né? Aqui desse púlpito já tem saído a predestinação, né? A deidade. Olha, gente, e é o assunto que está sendo mais batido, é a deidade. Acho que é o tempo de ser pregado esse tipo de ensinamento, porque a coisa tem virado uma baderna dentro da mensagem. Tem virado, e quando Deus envia um ministério de ensinamento para dizer para nós que não é desta forma, não é da forma que nós tínhamos aprendido, que nós estava sendo ensinado. Então Deus tem enviado um ministério de ensinamento. Isso é a promessa dele. Isso é a promessa dele, de enviar esse ministério. E esse ministério ele vai ser odiado pelos próprios crentes que descrê nesta mensagem. Verdade. Certo? Então eu tive um pensamento de falar nesta manhã. Eu vou ler primeiro a escritura, depois eu vou falar. Me veio esse pensamento essa noite, eu falei. Eu vou pensar nesse pensamento hoje, eu vou falar sobre isso. É Tito capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Vocês que têm suas Bíblias abertas, Tito capítulo 1, verso 1 ao 3. Tito fica depois de... para ajudar o pessoal aí. Depois de Timóteo. Hoje não tem aquela tranquilidade de Rosendo subir no púlpito, pastor de hoje, né? De subir no púlpito e ter aquela palestra assim. A gente já é mais avexado, né? Parece que mais avexado. Os irmãos encontraram? Amém. Então vamos lá. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, e o qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas ao seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Amém? Amém. Oremos, bondoso Pai. Glória a Deus. Nós te damos graças, Senhor, Amém. Amém. Obrigado, por poder abrir Graças a Deus. este livro, esta Sim, Bíblia, meu Deus. e soletrar estas palavras, Sim, meu Deus. o qual o Senhor, através daquele Graças. homem, expressou aquele homem para pregar, falar, amarrar estas coisas. Graças a Deus. E só o Senhor pode fazer isso. Amém, Jesus. E que o homem possa sair de cena e deixar que o Senhor tome controle. Aleluia. Porque o Senhor no controle, tudo vai bem. Amém. O Senhor estando controlando a situação, Sim, Pai. tudo vai de uma maneira Sim, perfeita. meu Deus. Por isso nós te pedimos nesta hora. Amém, Tome Jesus. mais uma vez este lugar, Glória a Deus. este corpo humano, ó Pai. Se o Senhor tem algo a fazer nesta manhã, que o Senhor o faça. Amém, meu Deus. Que as Amém. minhas fraquezas, minhas falhas, não impeça o que o Senhor tem de falar. Amém. Assim seja. Ajuda-nos nesta hora. Amém, Jesus. Do amoroso nome de Jesus. Amém, Jesus. Para a tua Amém, glória. amém. Amém e amém. Amém. Glória Graças a Deus. Podeis assentar. Então eu queria expressar um pouquinho, falar um pouco sobre descanso. Né? Falar um pouco sobre descanso. O que é um descanso? Não se trata de um descanso físico, né? Você que trabalha no duro aí o dia inteiro, cansa, fica exausto, né? Como os irmãos que mexem com serviço de pedreiro.
Já trabalhei muito dessa parte, não de pedreiro, mas de fazer massa, carregar massa. Você cansa, né? É um ajudante bom? É um bom ajudante. Um bom ajudante. Então você cansa, isso é um cansaço físico. Verdade. Isso é um cansaço físico. Agora, esse descanso que nós estamos pensando, falando sobre ele, é um descanso na alma. Aleluia. É um descanso espiritual. Não um descanso físico e nem um dia como os nossos amigos adventistas. Tem um dia para descansar que não pode trabalhar naquele dia que é o dia de sábado. Não se trata disso. Isso é um descanso na alma. É você descansar nas promessas que Deus tem feito a você. Aleluia. Graças Porque a Ele Deus. não falha com as suas promessas. O que Ele prometeu fazer, Ele prometeu e já fez. Amém. Verdade. Graças a Ele Deus. prometeu e Ele já fez. Então descansa nisso. Aleluia. Né? É descansar nisso. Por isso os profetas, os apóstolos, esses homens, esses pioneiros que viveram durante as eras, eles partiram descansados. Porque eles sabiam em quem eles tinham crido. Verdade. Por isso Paulo disse, eu sei em quem eu tenho crido. Amém. Amém. Quando você tem essa segurança, essa afirmação segura, você descansa. Aleluia. Isso te traz descanso a você. Amém. Quando você leva o seu pensamento naquilo que você crê, que você tem ouvido, tem escutado, e você leva isso na luz da palavra, e isso está batendo exatamente com o rim, você descansa. Glória a Aleluia. Deus. Não tem um motivo de correr para lado nenhum. Eu acho que é para lá, deve ser no tabernáculo de fulano, ou no tabernáculo de ciclano. Não, você tem que olhar exatamente no urim. O profeta disse que é o Velho e o Novo Testamento. Amém. Se bateu com isso aqui, então descansamos. Não há Aleluia. motivo para nós estar na correria espiritual, Glória. porque o tempo chegou para nos estabilizar. A mensagem Amém. veio para isso, Aleluia. para nos estabilizar naquilo que nós temos aprendido. Amém. Então o que é descansar? Porque Deus não falha com a sua promessa. Glória a Deus. O que Ele prometeu fazer, Ele fez, e isso ao seu tempo certo vai ser cumprido. Vai ser cumprido. Então esse é o momento que está se cumprindo esse ensinamento. Os irmãos que têm acesso o grupo da doutrina, pôde ver essa semana uma carta que o pastor, que o reverendo Brian Kossorek enviou, e o irmão que hoje postou, sobre a situação que muitos irmãos estão passando, né, em vários países. Por quê? Por causa da palavra. Porque o que vai trazer ódio, perseguição à noiva de Cristo é a revelação que você tem que vai causar isto. É o ensinamento que nós temos que vai causar isto. Então não estamos livres aqui no Brasil também não, de chegar uma hora de sermos perseguidos. Por quê? Por causa da palavra. Porque se os cristãos no passado foram até mortos, o que é que nós temos melhor do que eles nesse ponto? Verdade. Né? Muitos navegaram em mar de sangue, deram suas vidas por amor à palavra de Deus. Amém. Por amor à palavra. Por quê? Porque eles estavam descansados naquilo que eles aprenderam. Glória a Deus. Naquilo que eles aprenderam. Então é muito bom você saber onde você está firmado. Mesmo você estando em um leito de morte, você sabendo que você não tem chance nenhuma de vida, mas você lá dentro, em seu íntimo, em sua alma, há algo que está lhe dizendo: descansa, porque você sabe em quem você tem crido. Aleluia. Glória a Porque Deus. se você partir ainda antes do rapto, parte com essa convicção: ele me levantará
naquela manhã, Glória a Deus. Ele me levantará. Então os que estão partindo descansados. Não importa se foi devorado por feras, comido, queimado, como os muitos foram. Então você vê em vários países já isso acontecendo já. Por quê? Isso nos traz tranquilidade. Então, cada vez mais que a coisa vai apertando, você vai percebendo. Você vai percebendo o Espírito. Por isso, sempre quando eu estou aqui, eu gosto de falar nessa parte do discernimento. É você ter esse discernimento do que você realmente está ouvindo. É no ouvir que você vai saber se você está ouvindo o que é correto ou não. Se você está ouvindo o que está enquadrado com aquilo que o profeta pregou ou não. Eu sou ruim de expressão, de leitura. E eu peguei essa mensagem ali. Estava ali agora dando uma olhada aqui. Irmão Brando disse assim, olha. Não importa o quão pobres sejamos, o quão temos que ser pisoteados, quanto temos que ser pisoteados, o quanto o mundo fala de você e diz toda coisa acerca de você. Isto deveria te fazer manter a cabeça erguida pela moral dos restantes deles. Nós nunca deveríamos falar uns contra os outros. Deveríamos sempre dizer as melhores coisas sobre um irmão ou uma irmã. Se alguém está lá na sarjeta, jamais empurre ele para mais baixo. Ainda puxe. Irmão, se alguém está lá na sarjeta, jamais empurre ele para mais baixo. Ainda puxe-o para cima. Tire-o de lá o mais rápido que você puder, porque isto ajuda. Deveríamos ser um exemplo. Amém. Deveríamos viver um exemplo, como somos filhos e filhas de Deus. Amém. Glória a Deus. O eterno Rei, nós deveríamos nos conduzir dessa maneira, como filhos e filhas do Rei. Nós nunca deveremos fazer nada que trouxesse desgraça. Verdade. Mas também você viu o irmão Rosendo? Por isso não é, porque não é dessa forma. Você viu a irmã fulana? Né? Ela está doente, porque também. Nunca tente empurrar. Nunca tente empurrar. Tente tirar. Como que você tira? Curva seu joelho, dobre e ore em favor de seu irmão, Amém. de sua irmã. Amém. Glória a Deus. E você sabe que Deus encarregará do resto. Glória a Deus. Porque devemos fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. E a nossa parte qual é? É interceder uns pelos outros. Amém. Estamos aqui para isso. Verdade. Somos intercessores. Por isso a Bíblia diz que Ele nos fez rei e sacerdote. O sacerdote, ele intercedia pelo povo. Então nós somos o quê? Somos reis e sacerdotes. Nós somos intercessores. Vamos interceder uns pelos outros.
O pastor merece de nós interceder por ele, como nós merecemos que ele interceda por nós. Amém. Nós somos uma família. Amém. Somos um grupo de pessoas que Deus tem unido por meio de sua palavra. Aleluia. Porque fora da palavra não há união, só há desuniões. Desunião. Correto. Fora da palavra não existe união. Não. Ontem eu fui levar a vizinha na casa do irmão dela, ela pediu para levar ela lá. Aí estava lá conversando, tinha um jornalzinho em cima da mesa escrito Santa Rita de Cássia intercede por nós. Coitado, onde intercede por nós. De onde saiu essa santa? Sei Eu não. não sei. Eu ia perguntar, eu falei, deixa quieto. Eu ia perguntar, mas quem que é essa colega aqui? Deixa quieto, vai. Então Paulo foi uma pessoa que ele confiava. Quando ele estava ali, diante daquela machadinha para dissipar seu pescoço, que aquilo brilhava assim, com a presença do sol, ele desafiou a morte. Por quê? Ele estava descansado naquilo que ele cria. Glória a Deus. Paulo descansou no que ele creu. Então devemos descansar no que nós cremos. O profeta disse, se Paulo pregou, se o grupo de Paulo estiver lá naquele dia, pelo evangelho que ele pregou, o meu também vai estar. Aleluia. Porque eu preguei o mesmo evangelho que Paulo pregou. Descanso. Glória a O mesmo Deus. evangelho, né? O evangelho traz o quê? Descanso para nós. Graças a Deus. Descanso. Se a palavra, se a revelação que você tem não te der esse descanso, você não vai encontrar em lugar nenhum mais. É verdade, meu irmão. Porque o único descanso está na palavra. Amém. Isaías diz, dai descanso ao cansado. Amém. Dai descanso ao cansado. Glória a Deus. Estávamos cansados. Mas Deus tem nos dado esse descanso, esse repouso. Deus bom. Deus tem nos dado esse repouso. Então o descanso é isso. É você saber que você, como ser humano, nós somos um ser humano, sabe? Ser humano é uma vida frágil, né? Hoje você está aqui, eu estou aqui, amanhã você só vai saber, talvez a notícia, ó, você viu que partiu o irmão fulano. Ele estava tão bem de saúde, estava vendendo saúde, estava forte. Não, deu um AVC nele e ele foi. É. Deu um AVC nele e ele foi. O irmão Edson, né? Lembra? O irmão tem um irmão que ele sempre liderava os cânticos lá em Jundiaí. Muito amigão. Então, amigo, quem sabe a notícia, você viu que morreu? Não. O irmão Edson. O que aconteceu? Bateu a moto, morreu. Então, essa vida humana é frágil. É frágil. Por isso nós devemos valorizar o que nós temos. Verdade. Valorizar o que nós temos. Amém. Porque a palavra, ela nos traz segurança para isso nos traz descanso para isso. Glória a Deus. Para não saber que esta vida é frágil, mas há uma outra vida. Esta não é frágil, não. Aleluia. Esta é uma vida a qual Deus tem nos dado, que é da sua própria vida. E a vida de Deus não é frágil. Amém. Não, a vida de Deus não é frágil. Amém? Amém. Glória a Jesus. Está entendendo meu gaguejar aí, É né? muito bom. Amém. Meu gaguejar. Nesta mensagem aqui, cisternas rotas, no parágrafo 67, o profeta disse assim: ele não disse nada por alguns minutos. E então eu pontuei, bem então, irmão, eu gostaria de lhe perguntar isso. Pedro introduziu a mensagem apostólica do dia de Pentecoste. E todos nós sabemos que as portas do céu lá, né? O céu está cheio de portas, não. Essa chave que Pedro tinha, era essa chave aqui, a palavra. E quando ele pôs essa chave na porta, a primeira coisa que ele disse foi: arrependei-vos.
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Quando aquele pessoal ouviu o sermão de Pedro, quando o Espírito Santo desceu ali naquele dia, ali houve descanso para aquelas almas. Houve descanso, eles viram coisa acontecendo ali no meio, que eles só podiam dizer, isso só pode ser Deus mesmo. Só pode ser Deus mesmo. E quando Deus está no controle, você sabe, tudo acontece de uma maneira automaticamente. Aleluia. Tudo acontece automaticamente. Ele disse, arrependei-vos. Você sabe. Há um lugar onde ele retirou isso. Então, o que aconteceu com as palavras de Pedro no dia de Pentecostes? Compreendem? Não, isso nunca cessou. Então, isso nunca cessou. Nunca. Querido Cordeiro, moribundo, teu precioso sangue jamais perderá seu poder. Aleluia. Então a intercessão não cessou, não. Não, Senhor. Estão dizendo aí que a intercessão cessou, né? O Cordeiro saiu do trono e a intercessão cessou. Ó precioso Cordeiro, isso nunca cessou. Querido Cordeiro, moribundo, teu precioso sangue jamais perderá seu poder, até que toda a igreja resgatada de Deus seja salva, para não mais pecar. Então, em uma canção mais nobre e dócil, eu cantarei do teu poder para salvar quando está pobre e gaguejante língua ficar em silêncio no sepulcro. Então este sangue aí está aí intercedendo por cada filho e filha de Deus. Enquanto esse último eleito não entrar, não reconhecer, este último eleito não ser treinado, entrar nesse redil, este sangue ele continua ali intercedendo. Amém. Intercedendo por esse eleito que está fora ainda. Porque o último eleito ainda não entrou. Eu creio que não. Se tivesse entrado, nós já tinha ido embora. Então, se a intercessão tem cessado, então o que será desse último eleito que está aí fora? Está perdido, coitado. Está perdido. Que Deus me ajuda a crer nisto. Foi o que o Labrano disse. Que Deus me ajuda a crer nisto. E me agarrar a isto. E a nós todos, em nós firmarmos nisto. Porque este é o Evangelho verdadeiro. Aí está o descanso, gente. Quando você sabe que você está na verdade. Aleluia. Glória a Deus. O profeta diz que Deus me ajuda a crer nisso. Este é o Evangelho verdadeiro. Ali começou no dia de Pentecostes. Nasceu a igreja primitiva ali. Os apóstolos. Que Deus me ajuda a crer nisso. Glória. E me agarrar a isto. E a nós todos. E nos firmamos nisto. Porque este é o Evangelho verdadeiro. Sim, Senhor, um homem sábio nunca deveria olhar para essas coisas e saber que não vão funcionar. Nunca funcionará. Uma religião organizada é uma experiência organizada. Nunca funcionará na presença de Deus. A única coisa que funciona é a palavra. A organização não, isso morreu. O sistema está morto, gente. O
sistema está morto, Deus não trata dessa forma. Morreu isso aí. Deus trata com o indivíduo agora. É Deus tratando com você. Deus tratando comigo. E quando Deus trata com o indivíduo, então Deus vai tratando e você sabe aonde esse povo estão reunidos. Então você tem esse discernimento para captar essas coisas. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo de estar captando a realidade da coisa. Presença organizada. É uma experiência organizada. Nunca funcionarão na presença de Deus. Ela tem que vir sem adulteração de Deus. Ela nunca foi usada por Deus em tempo algum. No passado, Deus usou esse sistema. Agora você tem membros e coisas assim. Mas eu quero dizer, a genuína semente de Deus, a benção como caiu no dia de Pentecostes, ela nunca vem pela organização, vem por um nascimento, nascendo de novo. Olha o que traz descanso ao eleito. É o novo nascimento, ele nascer de novo. E quando você nasce de novo, toda dúvida que você tinha, isso sai. Aleluia. Glória a Deus. Isso desaparece da sua vida. Sim. Por isso você não teme a conversar com quem quer que seja. Hoje você entra com as pessoas na palavra, você veja bem, eles querem cortar o assunto na hora. Eles não têm argumento, não têm escritura para sustentar o que eles dizem. O que eles falam, eu não quero discutir religião. Verdade. Né? Eu não quero discutir religião. Eu tenho ouvido muito isso. Eu não quero discutir religião. Eles querem matar o assunto ali, para você não aprofundar. Não aprofundar, você vai aprofundar nas escrituras, porque a Bíblia, ela condena, gente, ela condena o pecado. Verdade. Ela condena o pecado, e o mundo vive no pecado. Por isso que eles não querem ouvir a palavra. Então eles querem matar a coisa ali, eles querem tirar, para que você não testifique da palavra, porque vai ofendê-los. Fato. E você sabe que a palavra ela atinge. Porque você aceita para ouvir a palavra, porque ela te causa vida. Amém. Glória a Então Deus. você está descansado para ouvir a palavra. A palavra te dá ânimo, te conforta. Amém. Você fica aquela pessoa entusiasmada, né? Como poder dizer? Com vida. Com vida. Cheio de vida. Cheio de vida. Então eles querem matar o assunto ali. Olha, eu não quero discutir religião. Verdade. Mas eu gosto de conversar com as pessoas. Se eles têm um tempo para conversar, eu gosto de conversar, porque eu gosto de citar as escrituras. Né? Você não vai citar nada seu, não vai querer ofender ninguém. Verdade. Não. Cita a palavra. Se ela se sentir ofendida, vai sentir pela palavra. Ela vai sentir pela palavra. Pô, a Bíblia condena isso, a Bíblia condena aquilo. Gente, isso é bom demais, né? Aleluia. Isso é bom demais. Somos convidados a tomar Israel como exemplo. O que eles fizeram, observe, eles o abandonaram. E a fonte provida deles. Cavaram para si cisternas. Você poderia imaginar uma cisterna, uma coisa como um homem estar junto a um poço artesiano, bebendo, e então querer construir
uma cisterna, vem para beber dela? Agora, isso é o que o profeta disse, isso é o que a palavra de Deus disse, foi o que Deus disse ao profeta: vocês me abandonaram, me deixaram a fonte das águas vivas e cavaram para si cisternas, as quais estão rotas, estão fazendo. Veja, eles queriam algo que pudessem encontrar ou morar. O que tinha feito, essa é a insensatez da religião. É o que as pessoas têm feito hoje. Abandonaram a palavra. No lugar da palavra, eles adotaram um credo, um dogma, uma religião, uma igreja. A pessoa chega e perguntar: que igreja que o irmão é? Fala: boa pergunta que o irmão ou a irmã me fez. Boa pergunta. Isso é a mesma coisa que perguntar que time que eu torço. Que time que eu torço. Deus tem filhos e filhas, mas Ele tem uma maneira de tratar com esses filhos. Amém. Isso não é por meio de uma denominação, um sistema, um credo. Não. Então o profeta disse que nós temos Israel como exemplo. Israel. Tudo que Deus deu a Israel foi natural. Tudo. Aquela rocha era uma rocha natural. O profeta disse que aquela rocha representava Cristo. A água que eles bebiam era água natural. Aquilo representava a palavra. Hoje nós temos isso no espiritual. Essa rocha está aqui, essa rocha é Cristo, é a palavra. Tudo se resume na palavra. É a palavra de Deus, ela que conforta e nos traz esse descanso. Organizada, está sempre tentando. Eles têm que ter algo deles. Mesmo ele tem que ter todos esses sistemas e sociedades e coisas. E eu pertenço a isso. Agora, em vez de serem humildes, filhos de Deus, eles querem agora que eles possam se mostrar. Não tem como a pessoa ser uma pessoa humilde fora das Escrituras. É só levar o teste, só fazer o teste, né? O teste da palavra. Aí você vai ver o camarada que está por trás da capa. Quem está por trás da capa. Então essa mensagem veio para nos dar esse descanso. Você está descansado nas promessas, porque Deus prometeu algo a você, Ele prometeu algo, e está tão real do cumprimento a qual nós estamos vivendo, que olha, a gente fica até abismado de ver algo acontecendo. Tudo que o mensageiro diz, nós estamos vendo isso se cumprir na nossa cara, e baseado dentro das Escrituras. É verdade. Por isso ele disse: compare, leve ao teste da palavra, se não bater é falso. Verdade. O irmão Oliveira pregou um sermão intitulado Descanse. O juiz terminou. Para a noiva terminou. Descanse. Que verdade. Estamos descansados. Não há juiz para a noiva. A noiva está sendo julgada agora. Ela está sendo julgada pela palavra. Então, para que nós viemos aqui? Qual é a razão? Nós vimos aqui. Em primeiro lugar, porque nós amamos ao Senhor. Amém! Glória a Ele Jesus! primeiro nos tem amado. Glória a Deus. E Aleluia! nós amamos uns aos outros. Olha, quero ver meus irmãos, né? As irmãs.
Então essa é a razão que nos traz até aqui. É você olhar, eu perdido fui, mas ele me achou. Amém. Amém. E se ele nos achou, nós temos que honrar isso com a nossa vida. Amém. Dar testemunho do que nós temos aprendido. Glória a Jesus. Em vez de deixar Deus fazer da maneira dele, eles queriam fazer de seu próprio jeito. E assim que os sistemas fazem com a igreja hoje. Não cada sistema. Um quer dessa maneira e o outro quer daquela. Se você é um metodista, você deve ser desse jeito. Um batista, desse jeito. Um presbiteriano, católico, o que for, eles têm seus sistemas. Eles têm seus sistemas. Eles esquecem. Eles esquecem que o sistema é o mesmo. O sistema é o mesmo. Só que eles mudam entre eles, através do nome religião, né? Da placa, né? Eu pertenço àquela, eu pertenço a outra. Por isso lá em Apocalipse, lá diz que aquela grande meretriz, ela deu luz filhas. Luz. Então o ensinamento não é diferente. Não é diferente. O ensinamento diferente é o ensinamento que a noiva tem, que não bate com esses ensinamentos. Porque o ensinamento deles não bate com a palavra. É verdade. Se não bate com a palavra, é falso. Verdade. Tem seus sistemas. Nada contra isso. Mas não é disso que estou falando. O homem quer fazer a sua maneira. E Deus tem o seu modo de fazer. E ele diz: vocês estão agarrados à sua maneira. Uma cisterna, outra, e não aceitarão o meu caminho, o caminho da verdade. E a mesma coisa hoje, não variou nem um pouquinho. A mesma coisa hoje, não variou nem um pouquinho. Não, se não tiver enquadrado com o nosso companheirismo, né? Se não bater com o nosso companheirismo, né? Está errado. Que o companheirismo de fulano, o companheirismo de Bertano, eu tive contando na Jundiaí, tem 6 pastores agora, parece. 6 pastores. Não precisava. Mas se a coisa tinha que ser assim, Verdade. né? Não tem como mudar isso aí. Não tem como mudar. Se tinha que ser desta forma, tinha que haver essa babulha dentro da mensagem. Foi aquilo que o profeta disse: Satanás não vai deixar vocês assim. Ele não vai deixar, ele não vai permitir isso aí. Mas só tem uma coisa: na noiva, quando ela alcança a revelação, jamais ele pode dividi-la. Aleluia. Verdade. Jamais. Por que não pode? A palavra não pode ser dividida. Sim. E se você, quando você alcança a revelação, que é fé na palavra, você se torna parte da palavra. Amém. Como que vai dividir? Não tem como. Verdade. Não tem como. Eu dividi do Montônio, né? Mas dividi no Ricardo, ele vai pescar, não, ele vai passar. Não. Você espera só o peixe para comer. Sabe que eu só quero peixe. Verdade. Pense quanta sensatez uma pessoa deixar um poço artesiano. O poço artesiano é água limpa. Ele borbulha, ele jorra água. A cisterna não, ela recebe água da chuva. Mas o poço artesiano, ele borbulha água, ele jorra água para fora. Assim é um cristão. Assim é um cristão, quando ele toma desta água, ele se torna esse poço. Isso está jorrando dele. É verdade. Isso está jorrando dele.
de água pura e limpa, borbulhando. Então, querer artesiano, querer ir a uma cisterna rota que ele mesmo fez e cavar para si uma cisterna com o lixo do telhado, do celeiro, levado para dentro dela e beber daquilo, há certamente algo mentalmente errado com essa pessoa. E quando um homem se apega a uma concepção eclesiástica da Escritura, ao invés de aceitar o Espírito Santo, em vez de aceitar o Espírito Santo, o qual confirmará a Escritura e a torna real para você, há algo espiritualmente errado com essa pessoa. Isso é exatamente certo. Claro, o Espírito Santo, cada um tem uma interpretação da Bíblia. O que você acha que é certo, Deus não precisa de sua interpretação, de sua ajuda. Deus não precisa de sua interpretação. Deus não precisa disso, de ajuda humana, né? Estão querendo ajudar a Deus, né? Ajudar a Deus. Deus não precisa disso. Verdade. O profeta diz que ele é seu próprio intérprete. Ele é o seu próprio intérprete. Glória a Deus. Então isso nos traz descanso. Não tem como um eleito, um filho e uma filha de Deus não descansar a partir do momento que você alcançou este grau de conhecimento, este grau de fé na palavra. Amém. Nesta mensagem, a série Israel para ir a Jó 3:37 e ver ali onde ele diz: onde estava tu quando eu fundava a terra? Antes que eu fundasse a terra, faz-me saber onde está firmada, ou onde estava tu quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e os filhos de Deus jubilavam, dizendo a Jó: cinge agora os teus lombos como varão, eu quero falar contigo. Agora Paulo diz: ele nos elegeu nele, a igreja, antes da fundação do mundo. Então, você vê que aquilo foi: onde estava tu? Onde estava? Jó já existia. Jó já existia. Tudo que aconteceu na vida de Jó era para ele ter chutado, como se diz, o pau da barraca, como diz, chutado o balde. Não, eu não vou servir mais um Deus desse. Eu já perdi tudo que tinha. Ou eu, como dizimista, eu perdi tudo que tinha, eu perdi isso, perdi aquilo. Não, mas Jó estava descansado. Amém. Amém. Aquele descanso que ele teve é de si mesmo, que os vermes consomam este corpo, esta carne. Mas neste corpo eu verei o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Descanso te traz segurança. Amém. Descanso te traz firmeza quando você descansa. Você caminha de pescoço erguido, como aquele escravo que foi vendido, diferente dos outros escravos, aquele homem robusto, né? Seu ombro empinado, o homem assim, né? Não.
Por interrogar, mas por que ele é assim? Ele é mais bem tratado que os outros? Ele come melhor do que os outros? Não. O que os outros comem, ele come. Mas por que ele é mais destacado que os outros? É porque ele tem um pai que é rei. Amém. O pai dele é rei na tribo de onde ele veio. Então nós não temos por que nós andar de cabisbaixo. Porque nós somos filhos do rei. Amém. E um filho do rei não tem motivo por que desanimar. Verdade. Se está empregado, está animado. Se está desempregado, está animado. Glória a Deus. Porque sabe que aquele que abriu a primeira porta para você pode abrir a segunda. Amém. Amém. Deus Pode é bom. abrir a segunda. Se ele fez você passar por um problema, se ele fez você passar por algo que estava te prejudicando, você passou por aquilo e veio outro problema, ele pode fazer você passar também por isso. Glória a Deus. Porque não é você, é ele em você fazendo algo através de você. Verdade. Descansa. Descansa. Glória a Deus. Então a noiva, ela está descansada. Glória a Deus. Ela está descansada. Eu só quero ler esta mensagem aqui, um paradoxo. Um paradoxo. E já fui longe. Aqui no parágrafo 108. Parágrafo 108. O profeta disse assim: agora, amigos, eu creio que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Glória a Deus. E eternamente, porque Deus não muda. Verdade. Não. O sistema muda, as religiões, tudo muda, mudaram, né? Mudaram. Né? Uma igreja que você conheceu, eu mesmo conhecia há 30, 40 anos atrás, não é mais aquilo não. Porque o profeta diz, quando Deus deixa um sistema, aquilo acaba, aquilo morreu. Morreu, porque a vida da igreja é o Espírito Santo. A vida, se a vida de Cristo não estiver nesta igreja, ela está morta. Verdade. Misericórdia. Morreu. Por isso as pessoas às vezes não conseguem ver o ensinamento que está tendo nesses dias finais ao qual nós estamos vivendo. Mesmo tendo a mensagem na mão. Você está falando em língua estranha para essas pessoas. Como no dia de Pentecostes, ali houve línguas estranhas. Mas teve aqueles que entenderam. Eles entenderam. Mas essa língua estranha que está sendo falada nesses últimos dias, tem pessoas para entender. O profeta diz, a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Glória a Deus. Verdade. Porque quando Deus tem algo para enviar na terra, Deus não envia nada por acaso. Eu vou enviar um profeta, uma mensagem, quem sabe a irmã Jesuína crê lá em Morato? Quem sabe ela crê, né? O fulano creu, não. Quando ele envia algo, ele já tem um povo preparado. Aleluia. Glória a Deus. Quando ele enviou Moisés ao Egito, ali Deus preparou aquele povo para receber Moisés. Eles confiaram e saíram. Eles confiaram no que Deus estava fazendo através daquele ministério. Eles acompanharam Moisés. Amém. Né? Mesmo que no deserto eles escabriaram, mas eles saíram do Egito. Né? Eles saíram, eles confiaram. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Eu gosto de poder de cima para não perder. Eu creio que ele é capaz de produzir nesta tarde, neste edifício, um paradoxo. Porque ele prometeu que isso aconteceria.
E quanto mais que ele prometeu, quanto mais que isso se extrai da Bíblia para esta era em que estamos vivendo. Os Efésios, outra vez das eras da igreja. Temos 7 eras da igreja. E nos foi prometido que na era da igreja de Laodiceia haveria outro Efésios. É uma outra era efesiana que nós estamos vivendo. Outro Efésio. Havia outro Efésio. Isto é certo. Estamos aqui, eu creio de todo o meu coração que Jesus Cristo foi quem fez a promessa. Amém? Amém. Graças a Deus. Eu creio que tá bom, né? Eu creio que tá bom. Talvez a gente que toma um lugar que não é apropriado para tomar, chega você, vou prolongar muito e agora você acaba se perdendo no caminho. Então é melhor dar por encerrado, né? Dar por encerrado. E eu creio que foi o suficiente. Amém. Amém. É o que nós precisávamos de ouvir, né? Espero que não tenha ofendido ninguém. E o propósito de cada filho de Deus é de ajudar, né? É de ajudar. Glória a Deus. E um ministro não vai deslocar de onde o pastor Jorge desloca, lá da divisa do Brasil, para vir aqui para deixar a igreja decepcionada, né? Não. Ele vem aqui por amor à igreja. Amém. Porque ele ama a igreja. Glória a Deus. Ele vai atender uma pessoa, 2 pessoas, por quê? Porque ele ama essas pessoas. Há isso nele. Isso está nele, de amar as pessoas. Então, se isso está no ministro, isso tem que passar para a igreja. Amém. Isso tem que passar para a igreja. Glória a Este Deus. amor, né? Amar uns aos outros. Porque se não haver este amor entre nós, que somos irmãos, somos uma família, né? Então, tem algo errado. Amém? Amém. Glória a Vamos Deus. colocar de pé. Glória a Graças Jesus. a Deus. Amém. E vamos fazer uma oração e dando por encerrado já essa palestra de hoje. Amém. Bondoso Pai, nós sabemos que com a nossa fragilidade humana, como nós somos humanos, mas o Senhor é o único que Amém. pode nos sustentar Glória a Deus. e nos dá essa certeza de vida eterna, de segurança e descanso. E aqui temos passado esses minutos lendo essas palestras, essas letras escritas, Pai. Mas que o Espírito Santo possa vivificá-la em cada coração nesta manhã. Glória a Deus. Que nós possamos sair daqui abençoados e ajudados por Ti. Se alguém entrou enfermo com algum problema, que possa sair solucionado. Porque a Tua palavra soluciona, a Sua palavra cura, liberta, transforma, batiza, Pai. Tudo isso é a palavra encarregada de fazer tudo isso. Ajuda esses irmãos, essas Sim, irmãs, Deus. esses Amém, pais de Jesus. família, mãe de família, Glória a seus Deus. familiares, o pastor local desta igreja. Pai, abençoa o seu trabalho, suas viagens. O pastor vai viajar esse final de semana, eu creio. Que o Senhor esteja com ele, sua família. Amém, Jesus. E guarde os livros de todo mal. Amém, Jesus. Estamos sob os teus cuidados. Amém, Jesus. E os cuidados do Senhor Glória para com a teus Deus. filhos. Amém. Uma mãe com um filhinho no colo, Sim. uma irmã está ali com a sua filhinha. Sim. Com todo cuidado. Sim, meu Deus. Mas o cuidado do Senhor é mais para Glória nós. a Deus. Não tem mente humana que consegue captar, ó Deus, que consegue colocar isso, o amor que o Aleluia. Senhor tem tido para nós, Glória a Deus. a ponto de dar o teu filho e derramar o teu próprio sangue Graças a Deus. ali no Calvário para redimir Glória a o Deus. pecador, um Glória a falho Deus. ignorante como eu.
Por isso há motivo de alegria e Amém, agradecimento. Jesus. Glória. Obrigado, Pai. Ajuda os teus filhos em toda parte, onde há um eleito, onde há um predestinado. Que a tua palavra possa ter causado efeito na vida de cada um neste momento. Graças No a nome Deus. de Jesus Cristo. Leva-nos, Amém, irmãos, aos nossos lares, guardados Glória a Deus. e protegidos debaixo de tuas mãos. Aleluia. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Deus. E amém. Amém. Graças a Deus. Abençoe o povo e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Deus abençoe. Amém.